tenho que indicar. Esse livro é muito bom. Para esse momento aqui, entender como personalidades frágeis podem ser identificadas por esse tipo de torcida, entendeu? Esse tipo de assimilação. Então, o livro do Bernardo Guimarães Ribeiro, Personalidade e Pertencimento, da editora Armada. Efeitos das massas em nossa individualidade. A única coisa que não presta nesse livro aqui é o prefácio, que fui eu que escrevi. Mas o resto do livro é muito bom, tá? Tô brincando, eu gostei do prefácio, vale... Mas o livro está muito abaixo do livro. O livro é excelente, tá? Eu vivo indicando aqui. Então, mais um livro aí da editora Armada, do meu amigo Márcio Scansani. Tem live com o Bernardo Guimarães Ribeiro aqui no canal para falar do outro livro dele, do Nadando Contra a Corrente. Tá aqui. Aí, tudo na mão, ó, dei uma organizada aqui, ó. O livro Nadando Contra a Corrente, como a dificuldade em formar as próprias ideias abre espaço para ideologias irracionais. Eu costumo dizer que é o irmão mais velho, esse livro do Bernardo é o irmão mais velho do Bem-vindo ao Hospício, tá? Enquanto eu uso mais Scratch, ele é mais sério, ele é um promotor de justiça, um homem sério, não é esse maloqueiro da Zona Leste que escreveu Bem-vindo ao Hospício aqui, entendeu? Então, voltamos aqui. Por isso que você acertou, é soberba mesmo. Valeu, Fabiano, e até sábado. Rinaldo Neuromed. Professor, já estou velho para ter muitas certezas, mas tenho percepções quanto à nova ordem mundial. Quem comanda o show são poucas centenas de pessoas, famílias dinásticas, grandes bancos, fundos, líderes de entidades como CFR. É assim? Sim. Eu calculo, assim, um núcleo duro mesmo, de 300, 500 famílias, cercado por outras 2.000, né? Ainda tudo num primeiro patamar, mas dentro dessas 300, 500, eu noto bem, eu acho bem evidente para qualquer um que for pesquisar, 2 núcleos. Um núcleo americano que nasce do petróleo e passa para as finanças e várias outras coisas, principalmente a indústria farmacêutica e alimentação também, mas todos eles atuam em várias áreas. E que é orbitado por várias dessas outras famílias, então desse núcleo, o núcleo Rockefeller americano. E tem um núcleo Rothschild, que nasce da usura, né, do empréstimo, de especulação financeira, ouro, diamante, e que também entrou no petróleo, que também entrou em água, né, controla algumas das maiores empresas de água, e que tem ao seu redor água, energia. Se você for olhar essas duas famílias, é difícil um ramo onde eles não estão. Seja um membro da família, ou um braço da família, ou 2, 3 irmãos, 2, 3 primos. E no final eles têm fundos de investimento, como eu já mostrei aqui, até documentos publicados por esses fundos de investimento. Tô vendo que eu arrumei, mas não arrumei muito também. Só fui colocando ali, depois eu... Mas já mostrei aqui, aquele que se chama O Poder da Ideia Democrática, que para aquilo, para mim, funcionou como tirou o véu, assim, de uma coisa que eu entendi, como ali eles estão mostrando como eles usam a democracia como um porrete para passar as ideias deles adiante, tá? Que é o fundo da família Rockefeller, ali, um estudo da família Rockefeller dos anos 60. Da família não, do fundo dos irmãos, porque tem dos netos também, tá? Dos sobrinhos, dos primos, tem vários fundos lá. E cada um dos irmãos acabou fazendo um fundo para os seus próprios filhos. Isso está tudo descrito, seja nos livros, na biografia do David, numa entrevista longa que foi feita aqui no Brasil, num livro do Antônio Tota, meu amigo americano, que é sobre o Nelson Rockefeller, tem uma série de outras coisas aí. Mas, enfim. Então, eu acredito nisso, tá? Que existem esses 2 núcleos aí, com, sei lá, 300, 500... e que cada um tem seus interesses próprios, entendeu? E de vez em quando se chocam. Dentro desses núcleos mesmo, e entre os núcleos, teve vários momentos de brigas homéricas, assim, né? Como foi o caso do
Cecil Rhodes, inicialmente com os Rothschild e depois com os Rockefeller, e no final ele se aliou aos Rothschild, deixando aquela De Beers, a maior mineradora de diamante do mundo, deixou isso para ser controlado tudo pelo Nathan Rothschild, para poder ficar contra o Rockefeller Diamonds, né? Então, é só uns exemplos assim. É assim mesmo, Rinaldo. Não existe toda essa homogeneidade, mas como todos eles têm muitas coisas que para nós são péssimas, mas que são boas para todos eles, ou pelo menos quase todos. Então, elas vão acontecendo com o apoio de todos, e às vezes um ou outro que fica contra em um momento, mas, em geral, as ideias apoiadas por todos são aquelas que beneficiam todos, evidentemente. Obrigado, Rinaldo. Obrigado, Cristine Freitas. O Clube Bilderberg se espelha nas táticas de Saul Alinsky. Ainda estou aguardando seu e-mail para enviar um livro. Abraço. Ô, Cristine, é verdade, eu não te respondi, né? Vou responder. Deixa eu sair desse turbilhão aqui. Acho que semana que vem eu vou estar um pouco mais tranquilo, vou ter só voltar para finalizar o curso e o livro. Mas vai dar uma tranquilizada em outras coisas que eu resolvi. Então, vamos lá. O Clube Bilderberg é um clube criado para reunir magnatas, lá em 1954, e tinha um objetivo de unir esses dois núcleos, o núcleo europeu e o núcleo norte-americano, aí, né? Que envolvia, inclusive, também empresas do Canadá, do México, né? Como o dono da telefonia lá, caramba, daqui a pouco eu lembro o nome dele lá, o bigode lá. No México, no Canadá, a família Bronfman, aquela outra família que é ligada aos Rockefeller lá, Spellman, tem os Stillman, tem uma série de outros aí. E, caramba, não tô lembrando o nome do cara lá, meu, deixa eu ver. O mexicano lá, ninguém vai escrever. Carlos Slim, olha quem tá aí para falar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Falou certinho. Grande Paulo, grande abraço. Opa, Carlos Slim também, o farol conservador. Deixa eu tirar, para não dar confusão. Então, quando eles começaram ali, era uma forma de unir esses dois polos aí, tá? Isso está explicado melhor até pelo David Rockefeller, que ele conta como isso acontecia e por quê. A partir ali dos anos 70, no meio dos anos 70, teve o escândalo de um dos fundadores do clube, o príncipe Bernardo, com a Lockheed Martin, a empresa de armas americana. Então, ele comprou arma sem falar com o Congresso americano, sem falar com nenhum órgão holandês, e tinha levado não sei quantos milhões de dólares. O escândalo foi esse. Quem tiver curiosidade, ficou conhecido como escândalo Lockheed Bernardo. Vocês colocarem, vai ter, acho que tem até verbete de Wikipedia aí, em algum lugar, deve ter. Lá na Holanda eu sei que tem. Então, o Clube Bilderberg é outro tipo de coisa, entendeu? O Saul Alinsky é a ideia da militância, entendeu? O Saul Alinsky, por exemplo, fazendo uma abstração aqui, o Saul Alinsky participaria de uma reunião Bilderberg, entendeu? Mas ali não seria usado, suas técnicas não seriam usadas ali. Não iam permitir, iam perceber também, entendeu? Então, o Saul Alinsky, quando a gente fala de Saul Alinsky, esse modelo de militância, entendeu? Essa ideia de você criar um monte de instituições, um monte de discursos, um monte de crítica, que também tem influência da ideia da crítica pela crítica da Escola de Frankfurt. Ou seja, vai colando um monte de coisa. E nunca, tem a frase famosa dele, nunca se preocupe com o assunto, se preocupe com o objetivo final que está embutido nele ali, que é o processo revolucionário. Então, o Clube Bilderberg, ele infiltra
a nossa sociedade para colocar lá esses elementos de formação de militância, de pensamento militante ideológico do Saul Alinsky, por exemplo, dentro de universidades, na mídia, porque o Bilderberg tem um perfil muito mais ligado à mídia do que os outros grupos, tá? Porque o desejo deles ali, depois de determinado tempo, principalmente, no início, volto a falar, era outro público. Alguns desses bilionários continuaram participando, né, como o Richard Hess, que acabou virando presidente do CFR já faz muitos anos, que era de uma família de bilionários também. O Schwab participou bastante, o Klaus Schwab, o David Rockefeller, como é o nome do outro lá? O Agnelli, da Fiat, ele está sempre lá. Você vai ver o Aurélio Pesei, que inclusive criou uma espécie de uma seita, entendeu? Um grupinho mais secreto ainda, não é seita nesse caso, um grupinho mais secreto ainda de bilionário dentro do Clube Bilderberg, que ficou conhecido como Grupo Pesei. Depois vocês procurem isso aí. PECCEI. Foi um cara presidente da Olivetti, presidente da Fiat, presidente da Alitalia, era o homem dos Agnelli, lá da Fiat, e ao mesmo tempo ele é o cara que, junto com o Alexander King, vai criar o Clube de Roma, entendeu? Vai ajudar, pelo menos, né? Então, tudo isso, essas coisas, vai ter aquele outro cara do pan-europeu lá, do movimento pan-europeu. Esses caras vão continuar, mas, em geral, após a década de 70, muitos param de ir porque aquilo ficou exposto, e aí passam a participar CEOs, outras pessoas convidadas. E como aquilo precisava ficar em segredo, os diretores da mídia participavam. E é por isso que tem aquele discurso que acho que foi feito pelos embaixadores da ONU, junto com toda a nata da imprensa, que o David Rockefeller agradece pela imprensa não contar tanto das reuniões do Clube Bilderberg, quanto das reuniões nos fóruns do CFR, criado por ele. Entendeu? Porque essa tentativa de união, que foi o clube do Clube de Bilderberg em 54, era uma reconciliação de um afastamento que eles tiveram entre 19 e 20 e pouco, ali no período pós-guerra, né? Porque, tanto pela questão da Liga das Nações, quanto pela questão da criação do CFR Chatham House, que era para ser um instituto só e acabou se dividindo. Um ficou em Londres e o outro foi para Nova York. Né? E veja bem, olha como isso está bem... aquela frase, né? Alguém foi falar para o Churchill alguma coisa depois da guerra, e aí o Churchill falou, não, você não percebeu que o poder atravessou o Atlântico. Né? O poder foi para o outro lado. E isso daí a gente repara porque a Liga das Nações, que era na França, deixa de existir, é substituída pela ONU em Nova York, num terreno do David Rockefeller. Né? Aquele terreno lá é dele, viu? Ele emprestou só. Então, voltamos aqui, eu dei um parênteses muito grande hoje aqui, né? Então, um grande abraço para a Cristine. Acho que deu para ver, né? Não são coisas muito... Assim, o Saul Alinsky é uma coisa mais de tática de persuasão, entendeu? De formar militância, de criar grupo de força de pressão. O Bilderberg toma decisões que vão depois chegar nesses militantes, tá?